Falam, nossa, mas você fica muito agressiva, você fica muito nervosa, você fica muito brava. Mas que pessoas? Então, são os pais que reclamam. A questão que eu vejo é porque eles são agressivos de formas diferentes que não são necessariamente em palavras. De virar e falar, eu só posso pegar no dia tal ao dia tal, porque no outro dia eu vou trabalhar. Isso não é uma agressão? A gente tem um ser humano, essa bolinha aqui é um ser humano, que tem espermatozoides e testículos e pênis. E esse ser humano, na nossa sociedade, é chamado de homem. Embora a gente saiba que existem homens que não têm testículo, né? Então... E tem a outra, que é, sei lá, esse coraçãozinho, que é a vagina, útero e ovário, que na nossa sociedade a gente chama de mulher. E esse vídeo, ele fala, na verdade, sobre a união dessas duas pessoas consensualmente. Eu tô falando de sexo consensual, de vontade de transar e etc. E aí nasce um ser humano. Só que aí, em algum momento, esse homem vira a chave e decide unilateralmente que ele não vai mais participar da paternidade dessa criança. E aí ele pega os 50% que deveria ser dele e dá pra essa mulher. Tipo, dá não, né? Ele joga, ele empurra a goela abaixo, ó. E aí que vem a minha insatisfação, a minha chateação, a minha tristeza e etc. Porque isso não é justo, entende? Choca mais e me deixa mais irritada é o fato de que socialmente isso é o aceito, entende? Vamos falar sobre coisas práticas. Pro Estado, o cara é pai se ele paga pensão. Se a gente inverte, vamos inverter. Maternidade. Você fala assim, não sei o que, exercendo a maternidade. Você pensa numa mulher pagando a pensão alimentícia pro filho? E aí, não, ela é mãe, ela paga a pensão pro filho. A maternidade, quando a gente fala maternidade, é um complexo de ações. Quando a gente pensa em paternidade, é DNA e pagamento de pensão. Não é que a gente não tem o termo paternidade, brincar, pôr o filho pra dormir, buscar na escola, levar na escola, ir na apresentação, cuidar de madrugada, levar no médico. Socialmente a gente não tem. Tá mudando, claro, tá melhorando, mas a gente não tem. E o cara paga pensão alimentícia e ele se livra da cadeia e aí ele é paizão. E mesmo a mulher, quando ela faz tudo isso, que aí você coloca faz uma reportagem, uma notícia falando, olha que linda, ela abdicou da profissão pra ficar com os filhos. Tipo, não, gente, tá errado, sabe? Tipo assim, não tô tirando o mérito de que é um mulherão da porra, sabe? Tô tirando o fato de que é uma mulher que é de se admirar. Mas você não deveria levar por esse lado. Você deveria levar pro lado de, cadê o pai? Outra coisa que me deixa extremamente irritada é a legislação, por exemplo. O homem não é obrigado a participar da vida do filho, porque visita é direito, visita não é obrigação. As autoridades, a lei diz, olha, você não tem um vínculo com seu filho, você também nem precisa ter, você não é obrigado a ter. Você paga a pensão e tá tudo certo. E isso é um absurdo porque a mulher não pode dizer assim, olha, seu juiz, eu quero que ele pegue o menino todo final de semana. Ou um final de semana sim, um final de semana não. A mulher não tem pra quem recorrer pro pai arcar com 50% deles. E outra, o cara não arca com 50% dos custos dos filhos. Quantos homens pagam 300, 400, 500 reais de pensão? Então a mulher, além de ter a carga de cuidar da criança sozinha, ela ainda arca com o volume das despesas. Aí como que não fica com raiva? Eu tenho que lidar com 2 pais diferentes, né? Porque são 4 filhos, 2 pais. Extremamente desafiador, porque quando a gente é mãe e pai, a gente adequa a nossa rotina. Só que um deles simplesmente não entende isso e fala, ó, de tal dia, eu não posso. Alguém um dia me perguntou que dia que eu podia ou que eu não podia. Já é tipo assim, quase que impresso no DNA feminino de que ela tem que fazer, de que ela tem que aguentar, de que ela tem que ficar, de que ela é obrigação dela. Essas coisas me tiram do sério, eu não consigo compreender. Em pleno século 21 anos de 2018, a gente tem reconhecimento facial, a gente acende a luz de casa batendo palma e um ser humano não compreender que ele tem que arcar com 50% das responsabilidades do filho e que paternar não é pagar pensão. E o pior é que no final das contas a mulher ainda sai de vítima. Nossa, ela fica se vitimizando nessa situação. Não estamos falando de uma mulher que foi lá no laboratório, pegou um espermatozoide, colocou nela e falou, então, quero ser mãe solo. A gente não tá falando dessas mulheres. O abandono paterno é legalizado no país, sabe? Senão a gente não teria 5 milhões de crianças sem o nome do pai da certidão.
Senão a gente não teria 20 milhões de mulheres cuidando dos seus filhos sozinhas. Voltando no lance da vítima, né? O povo fala, nossa, mas essa mulher tá se vitimizando, não sei o que, ela é mãe. Cara, não é vitimização. Se você não quer olhar pro lado da mulher que tá exausta, fazendo trabalho de 2 pessoas, só ela, olha pela criança. Ela pode ter um padrasto maravilhoso, ela pode ter uma mãe perfeita, ela pode ter um avô fantástico, mas ela sempre vai ter o abandono do pai como uma herança. Sempre. Por melhor que a gente faça, por mais fantásticas que a gente seja, alguém vai chegar pra ela adulta, ela fala, e seu pai? Ela fala, eu não sei do meu pai me abandonou, ou, eu quase não convivi com meu pai, pode ser um trauma gigantesco, pode ser que não. Mas fica essa resposta do cadê meu pai? Sempre vai ficar. Falou quem? O humano do testículo, espermatozoide e pênis.